Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, muito bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a alegria e o privilégio de estarmos aqui novamente. E quando a gente vem e pode ter o privilégio de participar de um culto desses, do culto de celebração da colheita, assim que eu cheguei aqui, a gente é tomado por um sentimento de nostalgia, Porque eu lembro que quando nós éramos pequenos, as criancinhas, acabava a escola dominical, a gente voltava aqui para o culto, e a gente sentava ali no primeiro banco, ficava ali as crianças e já ficava ali fitando os olhos naquilo que assim que terminava a oração, a gente ia vir correndo aqui na frente e pegar e levar para casa. E muitas vezes os irmãos vinham para cá, as crianças tinham pegado um monte de coisa, Mas como é belo, como é um motivo de alegria poder participar deste momento e celebrarmos juntos ao Senhor. E junto com isso não teria então uma ocasião talvez melhor para nós falarmos sobre o tema da ansiedade. Inclusive quando eu fiquei sabendo que hoje seria o culto da colheita, eu achei muito oportuno colocar a mensagem sobre a ansiedade no dia de hoje. Porque a gente que conhece os irmãos que são agricultores, que trabalham e vivem do campo, a gente sabe como a colheita, como o plantio, como o ciclo climático são motivos muitas vezes de muita agitação, muita inquietação, como nós ficamos ansiosos e muitas vezes o nosso coração ele não descansa. E como o Douglas falou aqui no começo, como muitos de nós inclusive começa a murmurar, começa a reclamar, começa a encher o seu coração, na verdade, de um sentimento negativo, enquanto muitas vezes, como cristãos, nós somos chamados a viver gratos por todas as coisas. Bom, desde sexta-feira nós estamos aqui. Na sexta-feira nós falamos um pouco sobre a construção da nossa identidade, trazendo a importância de nós refletirmos no fato de que a maneira como nós, seres humanos, nos enxergamos como pessoa humana, isso vai influenciar, isso vai determinar diretamente a nossa ação no mundo, o nosso agir no mundo. Então nós necessitamos, em última instância, de uma identidade curada, de uma identidade transformada, para que assim nós não vivamos esta vida com o desejo e a necessidade de nos afirmarmos, de nos construirmos como pessoa. E assim nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus resolvida, construída, guardada em Cristo Jesus. Ontem à noite nós falamos sobre a temática da depressão, onde nós não falamos somente sobre o transtorno depressivo, mas nós falamos um pouco sobre a tristeza, sobre a angústia, sobre o sofrimento, sobre essa experiência humana da dor, que muitas vezes nós também somos afligidos. Trouxemos aqui uma explanação um pouco mais psicológica, médica, acerca dos transtornos depressivos, e depois fizemos uma aplicação espiritual. Quem não assistiu, se quiser assistir, tiver a oportunidade de assistir pela live da igreja. E hoje nós queremos falar sobre a ansiedade. E assim como ontem, quando eu já trouxe aqui toda uma explicação mais médico-neurológica acerca dos transtornos mentais, eu gostaria rapidamente de trazer novamente isso aqui, hoje, para a nossa reflexão, para pegar aqui um gancho que já foi colocado aqui hoje, acerca da reclamação, da murmuração e da necessidade de um sentimento de gratidão. E por que eu digo isso? Porque hoje já é sabido, hoje já é entendido que a gratidão, o sentimento de gratidão, ele acaba sendo um antídoto para a nossa ansiedade. Ele acaba sendo um antídoto para a nossa inquietação. E eu vou explicar isso para os irmãos. Bom, assim como nós falamos ontem sobre sistema nervoso central, sobre o cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, e como nós necessitamos de um equilíbrio daquilo que nós chamamos dos neurohormônios, dos neurotransmissores, ou seja, das substâncias químicas que nós temos no nosso cérebro, e que se muitas vezes nós temos ali um desequilíbrio, isso vai acabar desenvolvendo sintomas comportamentais que muitas vezes vão levar a transtornos mentais.
E isso nós falamos bastante ontem. Quando nós falamos em transtorno de ansiedade, acontece a mesma coisa. Nós temos um desequilíbrio desses neurotransmissores no nosso cérebro, e isso vai também produzir sintomas de ansiedade. Mas eu gostaria de destacar uma questão muito interessante quando nós falamos em neuropsiquiatria ou em neuropsicologia. Quando nós pensamos na nossa mente, no funcionamento da nossa mente, nós destacamos, de maneira geral, que nós possuímos 2 tipos de operações mentais. É aquilo que nós chamamos de mente racional e aquilo que nós chamamos de mente emocional. Talvez os irmãos já ouviram falar sobre isso. Que nós temos uma parte racional e uma parte emocional. Nós temos a mente da razão e a mente da emoção. Ou, como nós chamamos, nós temos o córtex emocional e nós temos o córtex de avaliação. E o que acontece? Essas 2 operações mentais, que são 2 formas do nosso cérebro trabalhar, elas são responsáveis por diferentes tipos de comportamentos, por diferentes tipos de disposições do nosso organismo, que vão proporcionar, assim, a base biológica para diferentes tipos de comportamento. Então, por exemplo, quando nós falamos em mente emocional, nós estamos falando desse sistema funcional de quando o nosso cérebro funciona diante de uma percepção de uma ameaça ou de um perigo. Nós temos no nosso cérebro uma região que nós chamamos de sistema límbico, que é responsável pelo controle, pelo equilíbrio das nossas emoções. E é ali no sistema límbico que nós temos a predominância da atuação disso que nós compreendemos como mente emocional. E o que acontece? Eu e você, quando nós estamos diante de uma situação de ameaça, diante de uma situação de perigo, que nós identificamos ali a iminência de algo ruim, automaticamente o nosso cérebro, ele identifica isso e automaticamente ele vai ativar, ele vai acionar em nós aquilo que nós chamamos da mente emocional. E o que a mente emocional ela vai produzir em nós? Ela vai produzir aquilo que nós chamamos de um atrofiamento da consciência. Ela vai produzir aquilo que nós chamamos de uma espécie de visão de cone, ou seja, a nossa percepção ela vai se reduzir para que nós possamos somente enxergar e somente observar aquele objeto de ameaça. Ou seja, nós vamos reduzir as nossas possibilidades de ação, porque naquele momento nós precisamos dar uma resposta rápida. Quando nós estamos diante de uma situação de ameaça, de perigo iminente, nós não podemos parar e pensar muito, nós precisamos agir, porque disso depende a nossa sobrevivência. Então, a operação a partir da mente emocional, ela vai produzir esse afunilamento na minha consciência. A nível neurobiológico, isso vai produzir em mim uma descarga de neurotransmissores responsáveis por colocar, por mobilizar o nosso corpo para a ação. Que nós podemos destacar aqui principalmente o hormônio da adrenalina, que é aquele sentimento gostoso que a gente sente muitas vezes de frio na barriga, né? Quando, por exemplo, você está viajando na estrada e de repente um caminhão está ultrapassando num lugar errado, inadequado, e aí você é tomado daquele frio na barriga absurdo, as suas pernas começam a tremer. O que acontece? Nós temos uma descarga de adrenalina no sangue. E essa descarga de adrenalina, ela vai te colocar nesse estado de alerta, com base nessa operação da mente emocional, e nós vamos dar uma resposta rápida. Ou nós vamos desviar o carro, nós vamos frear, nós vamos fazer alguma coisa. E quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de dar o exemplo do cachorro ou do fogo, né? Vamos dizer que você está num prédio e, de repente, soa o alarme de incêndio do prédio. E soa o alarme de incêndio do prédio e você começa a sentir cheiro de fumaça. Naquele momento, o seu próprio organismo ele vai identificar aquele estímulo gustativo, aquele estímulo sensitivo, e você vai entrar num estado de alerta, porque você vai identificar naquele momento a iminência de um perigo. Vai ativar a sua mente emocional e você vai rapidamente procurar uma resposta. E quando nós falamos que nós estamos em ativação com a nossa mente emocional, nisso que eu falei desse afunilamento, o nosso organismo ele vai nos oferecer uma condição para responder a partir de 2 respostas, ou de luta ou de fuga.
Então, por exemplo, quando você está ali na situação do fogo, você vai fugir. Mas, por exemplo, quando você está andando na rua e você vê um cachorro grande, solto, raivoso, vindo correndo em sua direção, de novo, a sua mente emocional ela vai ativar, e naquele momento você não vai enxergar as outras coisas, você vai simplesmente, rapidamente tomar uma decisão. Ou você vai fugir, ou você vai lutar com aquele cachorro. Ou você vai meter uma bicuda no cachorro. Ou você vai descobrir naquele dia que você é capaz de pular um muro de 3 metros de altura. Mas por quê? Porque naquele momento o seu corpo ele está te oferecendo subsídio a partir dos neurotransmissores, a partir de uma condição biológica que vai potencializar a sua resposta de luta ou de fuga. É por isso que realmente, talvez alguns irmãos já passaram pela experiência de perceber que numa situação de ameaça ou de perigo, a gente até parece ficar mais forte. Você consegue levantar mais peso, você consegue ajudar a salvar alguém, por exemplo. Tá? Ou seja, quando nós temos a nossa mente emocional ativada, visão afunilada, e nós somente enxergamos 2 possibilidades de ação, ou lutar ou fugir. Isso é mente emocional. Qual que é, então, a função, a operação da mente racional? Tá? A mente racional, ou córtex de avaliação, ela tem outro sistema operativo. O que ela faz? Ela é responsável por aquela visão amplificada da realidade, por aquela visão mais ampla da realidade, em que eu consigo, de forma fria, de forma calculista, de forma calma, analisar todas as opções, analisar toda a circunstância e conseguir emitir uma resposta. Ou seja, é quando nós estamos com a mente fria e nós conseguimos enxergar todas as coisas, enxergar todos os pontos e assim dar uma resposta mais adequada às vezes. Tá? 2 funcionamentos da nossa mente. Agora vamos lá, já adiantando para uma parte do final. O que acontece? Isso aqui explica, meus irmãos, o grande motivo de por que muitas vezes nós vivemos ansiosos e estressados. Tá? Por quê? O que acontece quando eu e você vivemos reclamando e murmurando? Quando eu e você vivemos reclamando e murmurando por qualquer coisinha, o nosso cérebro ele vai começar a entender que nós estamos diante de uma experiência negativa e ele automaticamente vai começar a ativar em você a sua mente emocional. E o que isso acontece na prática? A gente vai ficar essa pessoa chata, a gente vai ficar essa pessoa irritada. Aqui eu gosto muito de dar o exemplo, que é por isso que muitas vezes, quando a gente está com o sangue quente, quando a gente está estressado, a gente, por exemplo, não deve muitas vezes discutir a nossa relação no casamento. Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa mente quente, quando nós estamos estressados, nós estamos com a nossa mente emocional ativada. E quando nós estamos com a nossa mente emocional ativada, geralmente nós respondemos ou com luta ou com fuga. É por isso que muitas vezes o que nós acabamos fazendo? Ofendendo. Nós acabamos brigando. Nós acabamos xingando as pessoas. Mas por quê? Muitas vezes por coisas pequenas. Mas é por quê? Porque naquele momento nós estamos com a nossa mente emocional ativada. Por isso, meus irmãos, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, e por isso que a gente fala que as Escrituras Sagradas elas são incríveis, né? Ao já ter antecipado e nos revelado tantas informações preciosas e verdadeiras já há muito tempo atrás. Quando a Bíblia ensina, por exemplo, que nós devemos aprender a viver gratos, quando nós não devemos murmurar. Por quê? Porque se você vive murmurando, eu gosto muito de usar essa expressão, quando a gente vive murmurando, a gente vive se enchendo o saco. A gente sempre tem essa expressão, quando as pessoas nos enchem o saco, mas quando eu fico murmurando, sou eu que fico me enchendo o saco, eu fico me incomodando, eu fico me inquietando. Então, um compromisso que nós deveríamos fazer é, seja o que for, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, porque se eu ficar reclamando e murmurando, daqui a pouco eu vou estar brigando com as pessoas por motivos completamente fúteis e pequenos. E aí entra o outro ponto, aprender a exercer a gratidão. Por quê, meus irmãos? Se eu chegar aqui nesse momento, perguntar para vocês, levante aí na sua cabeça, faça um levantamento de motivos que você tem para agradecer a Deus. O que você faria? Você teria que ir lá pensar em tudo que Deus fez na tua vida, tudo que Deus tem feito. Ou seja, a gente já faz uma operação a partir do córtex racional, onde a gente busca lá as informações e a gente traz isso para a nossa memória.
Ou seja, veja como uma questão simples que muitas vezes tem a ver com uma base biológica influencia o nosso comportamento. Tá? Mas o nosso tema é a ansiedade. Né? Mas por que eu já adiantei falando sobre isso? Porque, meus irmãos, a ansiedade, ela tem muito a ver com isso que nós chamamos da mente emocional. Tá? E nós vamos explicar isso um pouco melhor ao longo da nossa explanação aqui. Mas vejam só, eu sempre gosto de destacar a importância de o porquê nós precisamos falar sobre isso. Né? Então vejam só, alguns dados estatísticos. Eu já falei desde o primeiro dia que o Brasil hoje ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, numa estatística que nós temos do ano de 2019, nós tínhamos no Brasil aproximadamente 18,6 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. Isso equivale a aproximadamente 10% da população brasileira sofrendo de algum tipo de transtorno ou de algum tipo de ansiedade. Outro dado significativo, e isso nós vemos muito, pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm uma tendência mais fácil de evoluir para um quadro de depressão. É por isso que muitos pacientes depressivos começaram ansiosos. Muitas pessoas que desenvolveram um transtorno depressivo, eles no começo tinham uma ansiedade descontrolada, que ela foi se postergando, até que aquilo acabou desencadeando num quadro depressivo. Também as pessoas que sofrem de ansiedade, elas acabam tendo uma tendência maior a recorrer a recursos como, por exemplo, drogadicção, bebidas alcoólicas, esse tipo de vícios, como uma espécie de fuga, como uma espécie de mecanismo de recompensa diante da ansiedade. E uma outra informação que essa eu acho muito interessante, para nós percebermos o como, de certa forma, a ansiedade está ligada ao nosso estilo de vida, existe um levantamento muito curioso que diz o seguinte: uma criança média aí dos dias de hoje, ela apresenta hoje sintomas de ansiedade que nós encontraríamos somente em pacientes psiquiátricos nos anos 1950. Ou seja, as crianças hoje, que nós vemos aí com as ansiedades normais dela, muitos desses sintomas nós só veríamos nos anos 50 em pacientes provavelmente internados em um hospital psiquiátrico. Isso para nós refletirmos sobre o quê? O como, de certa forma, o nosso estilo de vida tem se modificado e nós temos vivido dias mais acelerados, o que já, de certa forma, de maneira natural, já tem cada vez mais nos predispostos a quadros de ansiedade. Mas vamos lá, o que é a ansiedade? Se eu fosse trazer uma definição para vocês do que é a ansiedade. A ansiedade ela vai se caracterizar por esse estado interno de inquietação, de agitação, de preocupação, de irritabilidade, onde eu fico ali pensando, fico ali inquieto dentro de mim, e geralmente esse sintoma de agitação, de inquietação, ele vai ser acompanhado de sintomas físicos. Então, quando nós falamos de ansiedade, necessariamente temos a presença de sintomas físicos. Então, o que nós sentimos junto com esses pensamentos, essa inquietação? Nós sentimos sudorese, que é aquela sensação das mãos suando, aquela sensação de um suor frio, aquela sensação de calafrio. Nós sentimos também bradicardia, ou alteração do nosso sistema cardiorrespiratório. Então, nós ficamos com uma respiração mais ofegante, parece que o coração bate mais forte. Nós também ficamos, muitas vezes, com aquilo que nós chamamos até de formigamento nos membros. Por exemplo, vocês já passaram pela experiência de alguém passar por um susto muito grande, e aí depois você olha para a cara dela e você fala assim: nossa, você chegou a ficar branco, parece que a cara ficou pálida. Por quê? Porque naquele momento que o corpo identificou uma situação de ameaça, ele entra em um estado de alerta e ele vai, por meio de alguns hormônios, redirecionar todo o teu sistema cardiovascular. Então ele vai redirecionar toda a tua circulação sanguínea para que naquele momento o seu sangue ele seja bombeado para áreas mais importantes, como por exemplo as grandes musculaturas do nosso corpo. É por isso que, de fato, quando nós estamos num quadro de ansiedade assim, a gente fica mais forte, porque o nosso organismo ele nos dá essa condição. E aí o que acontece? As extremidades do nosso corpo elas acabam ficando menos vascularizadas. E aí a gente fica ou com formigamentos ou com aquela sensação pálida.
Por isso que a ansiedade sempre vai trazer esses sintomas físicos, tá? De muitas vezes uma queimação no estômago, uma dor no peito, respiração ofegante, sudorese, toda aquela sensação ruim que muitas vezes a gente sente da ansiedade, tá? Mas a gente tem uma informação, a gente tem uma observação muito importante a fazer. A ansiedade, ela não necessariamente é algo ruim. Certa dose de ansiedade, ela é absolutamente necessária. A gente pode até dizer que, de certa forma, a ansiedade é um mecanismo que o próprio Deus criou para nos ajudar a nós nos adaptarmos mais adequadamente à nossa vida. Então, por exemplo, numa situação de ameaça, numa situação de perigo, como eu descrevi aqui, nós precisamos disso, nós precisamos de uma resposta rápida. Nós precisamos deste quadro de atuação de luta e fuga. Um pouco de ansiedade vai fazer bem, porque um pouquinho de ansiedade vai fazer com que a gente se levante de manhã da cama e vá trabalhar. Um pouquinho de ansiedade vai fazer com que eu corra atrás dos meus desafios, porque eu preciso vencer os meus desafios. Um pouco de ansiedade vai produzir uma melhor adaptação. Ou seja, se eu vou ter uma prova na minha faculdade, é bom aquela ansiedade de leve, porque essa ansiedade de leve vai me ajudar a entender que eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Quando a gente está conhecendo a nossa namorada, ou a gente está ali paquerando alguém, que a gente geralmente fica bastante ansioso, né? Muitas vezes não consegue nem falar direito, essa ansiedade também é boa, porque ela vai te ajudar a você se arrumar, ela vai te ajudar a você a escolher as palavras, embora na hora a gente não consiga fazer esse tipo de coisa. Mas, ou seja, a ansiedade, na medida certa, ela é fundamental. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, a gente não pode ter a ideia de eliminar, de extirpar completamente a ansiedade, senão a gente não faria nada na nossa vida, a gente ficaria o tempo inteiro em repouso. Então a ansiedade, ela nos move, ela nos adapta. É por isso que, na psicologia, na psiquiatria, a gente vai distinguir, a gente vai diferenciar aquilo que nós chamamos de ansiedade normal, que é uma ansiedade adequada, desejável, e aquilo que nós chamamos de uma ansiedade patológica, ou seja, de uma ansiedade já doentia. E qual que é a diferença entre as duas? A ansiedade normal, ela nos ajuda, ela potencializa a nossa ação. A ansiedade normal, ela nos ajuda a nos adaptarmos. A ansiedade normal é aquela ansiedade que, diante da percepção do fogo num prédio, do alarme de incêndio, ela vai te ajudar a você correr e mobilizar para poder salvar a sua vida. Agora, o que é a ansiedade patológica? A ansiedade patológica, ela é a ansiedade que te paralisa. Então, usando o exemplo do fogo no prédio, o que seria a ansiedade patológica? É quando você está lá no prédio, você escuta o alarme de incêndio e, em vez de você agir, você paralisa. Em vez de você agir, você congela. Você fica ali com a sua capacidade de ação. Essa é a ansiedade patológica. Além disso, a ansiedade patológica, ela também é esse estado constante de alerta que muitas vezes nós ficamos e que não vai nos ajudar efetivamente a resolver os nossos problemas. E só vai, na verdade, piorar. É por isso que nós percebemos que os quadros de ansiedade, eles vão para um quadro patológico, porque são quadros de pessoas que estão constantemente ativados, ansiosos, e isso, ao longo prazo, não vai ajudar elas a resolver os seus problemas. Vai muito pelo contrário, piorar a situação, sobretudo por quê? Porque a ansiedade vai influenciar diretamente na saúde do nosso corpo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso corpo, ele é tão perfeito, que quando, por exemplo, nós identificamos uma ameaça, então o nosso cérebro ele nos ativa para agirmos diante daquela ameaça, e a partir do momento em que a ameaça cessa, a partir do momento que a ameaça acaba, o nosso próprio organismo ele libera uma série de hormônios que são espécies de ansiolíticos naturais, e o nosso próprio corpo vai voltar àquele estado de calma que ele estava anteriormente. Então, o nosso próprio organismo ele identifica isso e ele vai normalizar esse nosso quadro de ansiedade. Isso a partir da percepção de um estímulo de ameaça. Agora, qual que é o problema do ser humano?
Nós, seres humanos, nós não reagimos somente diante da percepção de estímulos de ameaça que vêm de fora. Nós, seres humanos, também reagimos a estímulos emocionais. Nós também reagimos a estímulos mentais. E qual que é o grande problema da nossa mente? É que nós muitas vezes não conseguimos desligar os nossos pensamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega alguém que tem fobia, por exemplo, pensa alguém que tem, sei lá, medo de borboleta. Já viu isso? Entra uma borboleta no ambiente, a pessoa só falta subir na parede. Tá? Ou seja, ela tem um quadro de fobia mesmo, ela tem pavor de uma borboleta. Uma pessoa que tem uma fobia desse tipo, ela não precisa nem ver uma borboleta. Se essa pessoa, muitas vezes, sequer imaginar uma borboleta, ela já começa a entrar num quadro de pânico, de pavor. Ou, por exemplo, alguém que tem medo de falar em público. Aí aquelas brincadeiras que a gente faz na igreja. A pessoa tem medo de falar em público, você chega e fala, o pastor falou que vai chamar você para orar hoje lá na frente. A pessoa já começa a ficar ansiosa. Ou se eu tenho medo de falar em público, e eu sei que daqui 2, 3 semanas eu vou ter que falar em público, eu já fico ali imaginando aquilo acontecer, e o que acontece? O meu corpo ele já vai reagindo a esse estímulo emocional, esse estímulo mental. E é por isso que boa parte do nosso desafio em lidar com a ansiedade é aprender a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Tá? E aqui a gente tem a complexidade da ansiedade. Por isso que na psicologia a gente vai trabalhar uma série de técnicas, de maneiras de lidar com esse tipo de coisa. Mas a gente tem sim uma maneira de enfrentamento para todas essas realidades que nós precisamos pensar. Então, só a título de curiosidade, o que causa a ansiedade? Tá? Uma das principais causas da ansiedade são, por exemplo, fatores biológicos. Então, por exemplo, se você tem um histórico familiar de pessoas que sofriam de transtornos de ansiedade, você já tem uma possibilidade, você tem uma estatística, você já tem um grau mais elevado de chance de ter ansiedade também. Mas qualquer tipo de alteração biológica também pode predispor você a um quadro de ansiedade. Fatores relacionados à nutrição, alimentação adequada, também podem predispor-nos a um quadro de ansiedade. Falta de sono também pode nos predispor a quadros de ansiedade. Ou seja, fatores que envolvem a saúde do nosso corpo podem sim predispor à ansiedade. Fatores emocionais, como eu falei, se eu não tenho uma capacidade adequada de organizar as minhas emoções, se eu não tenho uma capacidade adequada de administrar as minhas preocupações, eu vou tender a ficar constantemente ansioso. E isso pode evoluir para um quadro de ansiedade. Hoje já é sabido que boa parte dos transtornos de ansiedade, como eu falei ontem, tem a ver com aquilo que a gente chama de a permanência de um quadro de estresse crônico. Por quê? O que é um quadro de estresse crônico? Um quadro de estresse crônico é um quadro em que o meu cérebro ele já está constantemente ativado ao tempo inteiro liberar substâncias relacionadas à ansiedade. Então, por isso que o meu organismo não desliga. É por isso que um paciente ansioso ele não consegue dormir de noite. Por quê? Porque para dormir, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relaxar. E quantas vezes a gente vai deitar para dormir e a gente não consegue relaxar? Por quê? Porque o nosso corpo está ativado, a nossa mente está ativada. E muitas vezes isso tem a ver porque nós estamos vivendo um quadro estressante já há muito tempo. Então, por exemplo, isso é comum nas nossas vidas quando nós estamos passando por um momento de estresse prolongado. Então, por exemplo, eu estou precisando resolver um problema no meu trabalho, eu estou passando por um problema familiar, eu estou passando por uma crise financeira. Então, é normal a gente ter uma persistência de um quadro de estresse. Só que o problema são essas pessoas que vivem estressadas. E por viver estressadas, elas vão, com o longo do tempo, gerar uma espécie de inflamação sistêmica. E essa inflamação sistêmica vai alterar o funcionamento do cérebro dessa pessoa. E aí a gente já tem a necessidade de uma intervenção médica. Outros fatores que muitas vezes causam ansiedade, nossa história de vida.
Então, de fato, tem muitas pessoas que elas tiveram um histórico de vida mais complicado, elas tiveram um histórico de vida mais conturbado, elas tiveram os seus primeiros anos de infância mais conturbado, mais agitado, presenciaram muita violência, presenciaram muito um ambiente estressor. Então, o que acontece? Quando uma criança ela convive por tempo prolongado num ambiente estressado, agitado, inquieto, ela não consegue desenvolver um senso de previsibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, uma criança ela cresce num ambiente onde os pais brigam o tempo inteiro, e a gente sabe que brigas é uma coisa que acontece muitas vezes aleatoriamente. Muitas vezes você está bem e do nada alguém começa a brigar um com o outro. Muitas vezes porque eles não sabem administrar a sua vida, as suas preocupações. E o que acontece? A criança ela começa a perceber que do nada alguma coisa de ruim pode acontecer. Do nada eu estou aqui brincando, tranquilo, e do nada meu pai está aí agredindo a minha mãe, ou está xingando a minha mãe, ou está brigando com a gente. E isso muitas vezes acontece de maneira completamente aleatória. E o que isso acontece? Isso faz com que a criança não saiba quando vai vir um momento negativo, quando vai vir uma experiência de agressão. Então, a criança que não tem uma capacidade emocional ainda desenvolvida para entender isso, o que ela vai fazer? Ela vai ficar num estado constante de alerta. Ela vai ficar num estado constante de atenção. E isso pode predispor ela a quadros de ansiedade já desde a infância. E isso pode, inclusive, ajudar a formular um molde mental que ela vai levar para o resto da vida. Daquela pessoa que tem aquela sensação profunda dentro dela de que a qualquer momento alguma coisa de ruim vai acontecer. E isso muitas vezes tem a ver com a educação, com a vida dela. Pessoas que passaram por experiências traumáticas. Então, por exemplo, é muito comum um transtorno que nós chamamos de TEPT, ou seja, transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que viveram um período muito curto de tempo, um estresse muito elevado, muito intenso, como, por exemplo, um acidente, pessoas que participaram de guerras, elas voltam depois e geralmente elas manifestam esse sintoma de estresse pós o período de trauma. Então, a experiência de traumas, ela também pode depois bagunçar completamente e assim nos predispor à ansiedade também. Tá? Então, nós precisamos levar em consideração esses fatores, tá? E pensar que causas relacionadas à história de vida, relacionadas a ambientes de estresse, relacionadas a esses momentos, eles podem nos predispor à ansiedade. Tá? E o tratamento para a ansiedade? Aqui, quando nós vamos pensar em tratamento de ansiedade, nós precisamos ver a intensidade dessa manifestação. Então, por exemplo, a gente geralmente vai classificar um transtorno de ansiedade em leve, moderado ou grave. E como que a gente vai diferenciar isso? Tá? A gente vai levar em consideração pelo menos 3 aspectos. Tá? O primeiro deles é o prejuízo funcional, que eu já falei aqui em outras vezes. Ou seja, se aquela ansiedade já está ali prejudicando você a realizar suas atividades do dia a dia, ou seja, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo me relacionar, aquilo já está causando um dano real na minha vida, um prejuízo funcional. Opa, a ansiedade ela já passou de uma dose normal, de uma dose adequada, para uma dose negativa. Outro fator, tempo de permanência. Alguém que vai relatar para você que já faz semanas, que já faz meses, que talvez já faz anos que ela vive nesse estado de constante alerta e ativação. Ou seja, isso já é um quadro preocupante, porque a gente já começa a pensar que faz muito tempo que essa pessoa já está exposta a um ambiente de estresse. E, por último, se essa pessoa já tentou algum outro método para lidar com a ansiedade e isso não tem resolvido. Ou seja, eu não sei o que fazer, porque eu sou um cristão, eu faço a minha parte, eu oro, eu medito nas Escrituras, eu converso com o pastor, eu converso com os irmãos, eu faço tudo certinho, mas esse sentimento de ansiedade, ele continua persistente. Então, talvez nós estamos diante realmente de um transtorno de ansiedade que vai precisar de uma atenção médica ou psicológica. Tá? Ou seja, meus irmãos, tudo isso para trazer um panorama sobre a ansiedade. Tá? E talvez trazer aqui uma luz acerca das nossas vidas e se nós identificamos em nós alguns desses sintomas. Mas, eu gostaria de ler um texto com os irmãos para nós também vermos o que, de certa forma, a partir da nossa fé,
nós podemos trazer e aplicar sobre a ansiedade nas nossas vidas. Então eu convido os irmãos a abrir o texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e nós leremos do versículo 25 ao versículo 34. Mateus 6, famoso Sermão da Montanha de Jesus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Texto conhecido por nós, mas nós queremos observar esse texto e extrair dele algumas informações sobre a ansiedade e alguns ensinamentos que nós podemos colocar em prática na nossa vida para lidar com a ansiedade. Então o texto diz o seguinte, Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, eles crescem e não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou o seu problema. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Pai, nós te damos graças por essa manhã, e agora, diante da explanação da tua palavra, nós oramos pedindo ao teu Santo Espírito que ilumine os nossos corações e os nossos entendimentos para compreendermos a tua palavra e assim sermos ministrados por ti, Senhor, para que o Senhor nos ensine e nos leve e nos proporcione uma reflexão acerca da nossa vida e da nossa forma, muitas vezes, ansiosa de ser. E que assim nós possamos encontrar no Senhor hoje um lugar de refúgio, de refrigério e de descanso. Amém. Nós estamos aqui no contexto do Sermão do Monte de Jesus, onde Jesus, diante dos seus discípulos, ele explana, ele prega, ele revela os princípios do reino de Deus. E um pouco antes aqui, no capítulo 6, Jesus ele já havia adiantado, ele já havia comentado sobre o como muitas vezes nós vivemos essa vida nessa terra correndo atrás de riquezas, correndo atrás de bens materiais. E Jesus chega inclusive ao ponto de dizer que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos as riquezas, ou nós servimos a Deus. E aí nós vamos nos perguntar, por que Jesus ele é tão extremo neste exemplo? Por que ele chega ao ponto de dizer que tem pessoas que servem as riquezas e que tem pessoas que vão servir os bens materiais e vão assim acabar substituindo o próprio lugar de Deus nas nossas vidas? Porque eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado João Calvino, em que ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o que são ídolos? Ídolos não são somente aquelas imagens, aquelas esculturas, aquelas estátuas que nós vemos nas religiões, onde as pessoas adoram essas imagens, cultuam essas imagens. Ídolo também pode ser erigido, também pode ser levantado no nosso coração. Ou seja, o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que na minha vida substitui o lugar de Deus.
Ídolo na minha vida é tudo aquilo que vai fazer com que eu substitua na minha vida a glória que somente é devida a Deus. É por isso que sim, nós vemos muitos cristãos vivendo uma vida idólatra. Mas como assim uma vida idólatra? Idolatrando o seu casamento, idolatrando o seu relacionamento, idolatrando os seus bens materiais, idolatrando a sua vida financeira, idolatrando os prazeres deste mundo. Ou seja, essa pessoa ela até se confessa como cristão, ela frequenta os cultos aos domingos, mas se você observar a vida dessa pessoa, o que está no centro do coração dela, o que está no centro de motivação da vida dessa pessoa, é servir a um outro ídolo que não a Deus. E uma das primeiras coisas que nós vemos acerca deste texto que nós acabamos de ler, é que muitas vezes a ansiedade, ela revela os ídolos do nosso coração. Muitas vezes nós devemos parar diante da nossa ansiedade, diante da nossa inquietação, e refletirmos se no fundo, nós não temos um ídolo nos nossos corações. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos essa vida correndo atrás de bens materiais. E esse é o exemplo que Jesus traz neste texto. E aqui tem uma grande questão que nós precisamos chamar a atenção. Muitas vezes, meus irmãos, uma preocupação que inicialmente ela é inofensiva, uma preocupação que muitas vezes, inicialmente, ela inclusive é necessária, porque afinal de contas, sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos colocar comida às nossas mesas, nós precisamos nos vestir, isso tudo faz parte da nossa vida. Então, sim, como eu falei, certa dose de ansiedade em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso dinheiro, em relação à nossa família, faz bem e é necessária, mas o problema é que muitas vezes aquilo que começou com uma pequena ansiedade vai começando a tomar uma proporção no nosso coração que quando vê, eu só estou pensando em dinheiro. Quando vê, eu só estou pensando nos meus bens materiais. Quando vê, eu só estou pensando na minha família. Ou seja, muitas vezes uma coisa que começa de forma inocente evolui para se tornar o centro das nossas vidas. É por isso que uma das primeiras reflexões que nós precisamos ter é que constantemente nós precisamos refletir sobre as prioridades do nosso coração. E vejam só, isso aqui não é nenhum tipo de acusação inocente. Porque se nós, irmãos, pararmos para pensar, e se vocês analisarem de maneira geral as religiões pagãs, nós vamos ver o quê? Que a maioria das pessoas, ou das pessoas que servem a deuses falsos, elas justamente buscam esses deuses, elas justamente servem esses deuses para quê? Justamente para conseguir essas coisas materiais. Então é muito comum nós vermos em religiões pagãs, antigas, por exemplo, rituais de sacrifício para abençoar a colheita, por exemplo. Em que antes de nós semearmos, nós vamos reunir as pessoas, nós vamos cultuar a um falso Deus, nós vamos entregar um sacrifício, porque nós estamos diante desse Deus sacrificando, porque nós queremos que Ele abençoe a nossa colheita. Ou muitas vezes nós buscamos a Deus, até mesmo, isso também acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a nossa espiritualidade ela vai se resumir somente a buscar a Deus para ter coisas. E é isso que Jesus está acusando neste texto. É quando nós vivemos a nossa vida, na verdade, enxergando a Deus como aquela pessoa que vai viabilizar a nossa existência. Nós acabamos enxergando a Deus como aquele que vai garantir a nossa subsistência. Ou seja, nós buscamos a Deus porque nós queremos comer, nós queremos nos vestir, nós queremos ter uma casa para morar. Então nós buscamos a Deus porque nós queremos os bens materiais. Não é à toa, meus irmãos, que aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade tomou uma proporção tão grande no nosso país. Por quê? Porque as pessoas elas escutam um discurso de que se elas servirem a Deus, Deus vai prosperá-las financeiramente. E sim, nós cristãos acreditamos nisso. Deus ele é fiel. Porém, a questão não é isso. A questão é que muitas pessoas buscam a Deus somente por conta disso. Elas não querem servir a Deus, elas querem os bens, elas querem as bênçãos que, na verdade, Deus pode proporcionar.
E Jesus, quando ele olha para isso, quando ele olha para essas pessoas que buscam somente essas coisas, ele diz uma fala aqui que eu acho muito interessante, quando ele diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que a vestimenta. E lá no capítulo 6 de João, quando Jesus também, se vocês forem ler o Evangelho 6 de João, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, aquele evento maravilhoso, o que aconteceu? A multidão seguiu a Jesus. A multidão foi atrás de Jesus. E aí, quando Jesus olha aquela multidão, o que ele diz para aquela multidão? Vocês estão me seguindo porque eu enchi a barriga de vocês. Vocês estão me seguindo porque eu dei de comer a vocês. Mas aí ele diz o seguinte: trabalhai pelo alimento eterno. E aí ele vai anunciar a sua obra, o seu ministério, como o pão que desceu do céu. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, nós somos cristãos materialistas. E Jesus chama esses cristãos de pagãos. Porque no versículo 32 ele diz: isso é coisa de gentil, isso é coisa de pagão, isso é coisa de gente que não conhece a Deus, isso é coisa de gente que serve a falsos ídolos. E por isso que isso desperta, meus irmãos, para nós nessa manhã uma preocupação. Quantas vezes nós talvez não estamos servindo a um falso Deus? Quer fazer uma prova disso na sua vida? Você é justamente capaz de agradecer a Deus por uma colheita que não deu certo? E seja sincero. Não vem com aquela fala pronta de crente, que a gente é acostumado muitas vezes a vir com falas. Não, a gente tem que agradecer. Mas lá no íntimo do teu coração, você é capaz, diante de Deus, diante de um prejuízo financeiro, chegar diante de Deus e dizer: louvado seja o Senhor, porque é Ele que dá e é Ele quem tira. E sim, se Deus quiser que eu passe por um momento de aflição, eu vou passar. Porque a minha vida não depende disso. A minha vida é mais do que o alimento. A minha vida é mais do que os meus bens materiais. E eu não posso reduzir a minha vida ao tamanho dessas experiências terrenas e carnais. E é isso que Jesus acusa aqui. Ele diz o seguinte: vocês não conhecem o Pai Celestial que vocês têm. Vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Esse Deus que um pouco antes ele ensinou a orar, dizendo: quando vocês forem orar, entrar no seu quarto, não fiquem usando de vãs repetições. Vocês não precisam convencer a Deus. Deus sabe das coisas que você precisa. Mas parece que vocês não conhecem ao Deus que vocês servem. Vocês vivem o tempo inteiro ansioso. Vocês vivem o tempo inteiro achando que depende somente de você. Achando que se você não se preocupar o bastante, Deus não vai abençoar. Quantas vezes, meus irmãos, nós não vivemos a vida como as pessoas que não conhecem a Jesus? E aí nós precisamos nos fazer essa pergunta: que tipo de pessoa eu sou? Eu sou aquela pessoa que quando está lá no comércio, ali no centro, na Avenida Santo Cristo de Nova Santa Rosa, quem sou eu? Que tipo de pessoa que eu sou? Eu sou aquela pessoa que quando alguém para conversar e fala assim: poxa vida, o preço do combustível aumentou de novo. Poxa vida, a inflação está tão alta, as coisas estão tão ruins. Que tipo de gente você é? Você é aquele tipo de gente que começa a reclamar, que começa a murmurar, que começa a dizer que a culpa é do governo e que não sei o quê, e que só fica ali pregando caos. E aí a pergunta que eu te faço: qual é a sua diferença para um ímpio? Qual é a sua diferença para alguém que não conhece a Deus? Naquele momento até parece que você não conhece o Deus que você serve. Naquele momento você se assemelha àqueles que vivem desesperados e preocupados. Aonde está você que foi chamado para ser a luz do mundo? Aonde que está você que foi chamado para ser o sal da terra? Você está lá, e muitas vezes pior. Muitas vezes somos nós que começamos essa conversa. Muitas vezes somos nós que chega no lugar já reclamando, murmurando, reclamando do preço. É claro que nós não somos pessoas resignadas, que não vamos, de fato, questionar algumas coisas que precisam ser mudadas. Mas qual que é o distintivo do cristão? Qual que é o distintivo do cristão? O distintivo do cristão é que ele é capaz de agradecer a Deus, apesar de toda e qualquer circunstância. E justamente por isso, ele acaba sendo uma luz na vida dos outros.
porque eu estou lá na Coamo, descarregando o meu soja que não deu bem, e você vai ver um monte de irmãos ali, de pessoas tristes para baixo, desanimadas, e você vai chegar lá e dar uma palavra de Deus, dizendo assim: calma, descansa em Deus, Deus sabe o que faz, é Deus quem dá, é Deus quem tira. E as pessoas vão olhar para você e falar: poxa vida, fulano de tal não está preocupado, poxa vida, fulano de tal não anda aí ansioso, murmurando. Na verdade, quando você olha para o rosto, quando você olha para a vida de fulano de tal, ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus que colheu e não deu nem dinheiro para pagar as contas. De onde que vem esse negócio? Por que ele consegue se alegrar mesmo diante da escassez? Por que ele consegue se alegrar mesmo diante da insuficiência? Por quê? Porque ele entendeu que a vida não se resume ao tamanho das coisas materiais. A nossa vida ela é muito mais, ela é muito além do que servir essas coisas. E Jesus acusa isso diante desta passagem. E não somente isso, ele acusa a total ineficácia da ansiedade. No versículo 27 ele vai dizer: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração à sua vida? E aqui nós temos de novo uma observação interessante a fazer. É claro que o pensamento, a imaginação que Deus nos deu, por um lado, é algo muito bom. Então, por exemplo, quando você sabe que pode ser que aconteçam adversidades climáticas, porque você está lá acompanhando a meteorologia, você está lá conversando com o Douglas lá na Cevale, e aí ele vai te orientar. Então, quando você presta atenção em possíveis problemas que podem acontecer no futuro, isso sim te dá a possibilidade de tomar decisões antecipadas. E isso é bom, isso faz parte. Então, eu posso me planejar. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, e eu vou visitar um país estrangeiro, como a gente que foi para a Alemanha. E a gente cometeu um erro muito grave de não pesquisar sobre os eventos turísticos. E aí eu e minha esposa, a gente chega em Berlim para visitar a cidade, e a gente chega no domingo e a gente fala: bom, hoje nós vamos pernar aqui, nós vamos caminhar pela cidade. E amanhã, segunda-feira, a gente visita os museus, porque Berlim tem vários museus muito bonitos. O que acontece? Chega na segunda-feira, a gente vai visitar os museus, está tudo fechado. E a gente descobre que de segunda os museus estão fechados. Ou seja, se eu tivesse pesquisado, eu poderia ter me precavido. E isso se dá em várias outras situações. É bom com que nós pensemos antecipadamente, muitas vezes. Porém, qual que é o problema disso? Mais uma vez, o exagero, o desequilíbrio. É o achar que, pelo muito se preocupar, você vai resolver todos os seus problemas. É o achar que, por muito se preocupar, você vai conseguir descobrir todos os fatores e você não vai ser pego de surpresa. Só que qual que é o problema, meus irmãos? A vida ela muda o tempo inteiro. Então você pode fazer um plano hoje, mas chega amanhã e o cenário se modificou e pronto, você vai precisar se adaptar de novo. Então, o que Jesus está ensinando aqui, basicamente? Vocês são tolos, porque vocês nem sabem se amanhã vocês vão estar vivos, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, e vocês já estão aqui vivendo ansiosos. É como aqueles que dizem: vocês que ficam fazendo plano, amanhã nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer aquilo. E a Bíblia vem e diz assim: se Deus quiser, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, no fundo, o excesso de ansiedade é totalmente ineficaz. Só vai servir para quê? Para te deixar num estado emocional alterado, e você vai ficar estressado, você vai ficar chato, e no final das contas você vai perceber que aquilo não ajudou em nada. E sabe o que acontece? Piora. Porque aí quando você, por exemplo, tenta se adiantar a um problema, e aí você percebe que você não consegue, muitas vezes a gente até piora, a gente pensa assim: meu Deus do céu, eu não pensei direito. Da próxima vez eu preciso pensar melhor. Aí você fica mais ansioso ainda. Mas o que acontece? Jesus ele nos chama a descansar no quê? Ele chama a nos descansar na providência divina. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós deveríamos meditar, é na providência divina. É no fato de que Deus cuida dos seus. E aqui eu quero ler um texto com vocês, que eu acho ele um texto muito bonito, falando sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Abra comigo lá, Salmo 127. Daqui a pouco a gente volta aqui. Salmo 127.
Salmo 127. Eu vou ler ali do versículo 1 até o versículo 2. Salmo 127. Olha o que o texto nos diz, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, coisa comum muitas vezes do ansioso, que vai dormir, não dá 4 horas da manhã, ele já pula da cama, né? Repousar à tarde, comer o pão de dores, pois veja só, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Ele dá aos seus enquanto eles dormem. O que nós vemos aqui, irmãos? Deus nos ensinando o quê? Que não adianta você fazer toda a sua parte se no final das contas você não confiar em Deus. Porque no final das contas depende de Deus. Nós plantamos, nós semeamos, mas é Deus quem dá a chuva, é Deus quem dá o crescimento. Em vão vigia a sentinela se Deus não guardar. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as necessidades. Mas imaginem essa imagem, meus irmãos. Deus, Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Deus, Ele dá aos seus enquanto nós descansamos. Nós precisamos aprender a descansar na soberania divina, na provisão divina. Nós precisamos aprender a repousar o nosso coração inquieto e ansioso na verdade de que Deus é Rei. E não importa a circunstância. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos fazer um exercício na nossa mente. Sabe aquele dia que tudo está dando errado? Sabe aquele dia em que você foi surpreendido por várias notícias negativas? Sabe aquele dia que tudo está dando errado e você começa a entrar em desespero? Você começa a tremer na base? Naquele momento você deveria fechar os seus olhos e imaginar que naquele exato momento Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, que Ele sempre estará. Deus está sentado no trono e de lá Ele reina sobre todas as coisas. Mesmo que você esteja em mar revolto, mesmo que você esteja envolto a aflições, mesmo que o seu dia esteja de ponta cabeça, mesmo que os problemas estão fazendo você se afogar, Deus permanece no trono e Ele reina. Nada, e absolutamente nada, vai passar despercebido pela sua mão soberana. Então até mesmo essa aflição, essa dor, esse sofrimento que bate na sua porta, ele é supervisionado pela mão soberana de Deus. Porque Deus é Rei. E Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o Deus da chuva, Ele é o Deus do sol, Ele é o Deus da vida que Ele dá aos animais e dá aos seres humanos. Ele reina sobre todas as coisas. E nós precisamos meditar nisso, ao Deus que nós servimos. É por isso que Salmo, lá no capítulo 10, versículo 9, vai dizer que em Ti confiam os que conhecem o Teu nome. Por quê? Porque Tu não desamparas os que Te buscam. Porque Deus é Rei, Deus é soberano. E é nisso que nós precisamos descansar a nossa alma. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas necessidades, Ele é Rei. E além de ser Rei, Ele é nosso Pai. Assim como todos aqueles que são pais, que muitas vezes sabem o valor do sacrifício, o valor de muitas vezes dar aos filhos aquilo que nós muitas vezes não temos. Quanto mais o nosso Pai Celestial vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Além disso, Jesus ele nos dá um exemplo muito bom, Ele nos dá uma orientação muito boa nesse texto, quando Ele nos diz que em primeiro lugar nós devemos buscar o Seu reino, ou seja, nós precisamos olhar para o nosso coração, ver o que está por trás dessa ansiedade, e muitas vezes fazer essa reforma dentro do nosso coração.
e fazer um compromisso com Deus, derrubar esse ídolo, derrubar o ídolo do dinheiro, o ídolo do prazer, o ídolo dos bens materiais, e novamente o quê? Buscar o reino de Deus, porque esse é o grande distintivo do Deus que nós servimos. Os deuses pagãos, eles exigem de seus fiéis sacrifícios, porque se eles não sacrificarem, Deus não vai dar as coisas básicas para eles. Se vocês não me servirem, se vocês não sacrificarem, eu não vou mandar chuva para vocês. Se vocês não me servirem, se vocês não sacrificarem, eu não vou prosperar a vida de vocês. Mas o nosso Deus, ele diz o seguinte: essas coisas eu já vou dar para vocês, porque eu sou um pai que cuida dos seus, que dá enquanto vocês dormem. Justamente para o quê? Para que nós sejamos aqueles que vivamos em comunhão com Ele. Deus nos dá todas as coisas justamente para que nós não nos preocupemos com ela e realmente possamos ter a possibilidade de colocar o nosso olhar naquilo que realmente importa, que é a nossa relação com Ele, que é a nossa relação com Deus. Por isso que diante da ansiedade, nós precisamos transcender o nosso olhar e pensar: o mais importante é a nossa vida diante de Deus, o mais importante é a comunhão com Deus, porque isso é o que há de mais importante, é o que há de mais supremo, é o que há de mais belo, é o que há de mais louvável, é a nossa comunhão com Deus. Porque isso não é efêmero, isso não é passageiro. As bênçãos e as riquezas que eu conquisto e que eu tenho diante de Deus, na presença dEle, são bênçãos, são conquistas eternas. E é isso que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, coloquem o coração de vocês no reino de Deus, coloquem o coração de vocês na justiça de Deus, coloquem o coração de vocês na relação com Deus, busquem a Deus acima de todas as coisas, e vocês vão experimentar na prática que Deus cuida de vós. E ele termina dizendo algo que é muito importante: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por quê? Versículo 34. Porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio problema. Jesus, ele é incrível aqui quando ele faz o seguinte: nosso problema muitas vezes é que nós acabamos colocando demais a nossa atenção naquilo que nós não temos poder de ação. Isso, por si só, é uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, na prática clínica, em psicologia. Muitas vezes a gente recebe as pessoas, elas começam a falar sobre as preocupações dela, e aí você começa a perceber que ela está falando de um monte de coisa que ela não tem poder de ação. Ela começa a falar sobre um monte de coisa que não depende dela. Ela começa a falar do pai dela que é ruim, ela começa a falar do marido dela que é ruim, ela começa a falar do patrão dela que não sei o quê. Ou seja, são coisas que eu fico olhando, fico despertando a minha atenção para aquele problema, mas no fundo, eu não posso mudar a cabeça do meu patrão. Eu não posso mudar a cabeça da minha esposa. Eu não posso mudar vários eventos que muitas vezes eu fico ali me preocupando e reclamando. E aí o que a gente faz? A gente tem que trazer a atenção dessa pessoa para aquilo que ela pode fazer. Mas diante de tudo isso que você me falou, o que você pode fazer? O que está ao seu alcance? É nisso que você precisa focar. Porque isso é verdadeiramente o que você pode fazer. O resto está além do seu controle. E o que Jesus faz aqui? Foquem-se no presente. Foquem-se naquilo que vocês realmente têm poder de ação. O dia de hoje você pode atuar. No dia de hoje você pode fazer alguma coisa. Amanhã você não sabe. É claro, não significa que nós não vamos nos planejar. Mas a questão é o seguinte, meus irmãos: nós não sabemos as configurações que o dia de amanhã vai nos dar. Nós não sabemos se amanhã nós vamos ter a mesma condição que nós temos no dia de hoje. Então, talvez algo que nós decidimos hoje, nós não vamos decidir amanhã, porque talvez amanhã a configuração já mudou e isso vai exigir outra decisão. Por isso que muitas vezes nós precisamos o quê? Trazer a nossa mente para hoje, para o agora. Focar as nossas preocupações para o momento atual. E, acima de tudo, descansar, sabendo que o amanhã é Deus que dará. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé.
Nós queremos orar e nesse momento coloque a sua vida diante de Deus. Se você identificou que o seu coração muitas vezes tem andado ansioso e inquieto, coloque isso diante de Deus. E ore nessa manhã pedindo para Deus revelar ao seu coração o descanso que Ele promete, o descanso que Ele oferece. Talvez nessa manhã você percebeu que ali no teu coração está cheio de ídolos. Talvez você percebeu nessa manhã que no seu coração você serve ao dinheiro, você serve aos bens materiais. Então talvez nessa manhã você vai precisar chegar diante de Deus e se arrepender disso, entregar esses ídolos diante de Deus. Faça isso neste momento, não perca essa oportunidade. Ore diante de Deus, coloque diante de Deus. Fale, Deus, eu tenho vivido esse tempo, eu tenho vivido os meus dias ansioso, correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de bens materiais, me preocupando com coisas que eu não tenho controle. Então Deus me ajuda a derrubar muitas vezes esse ídolo que eu levantei no meu coração, porque eu não quero viver como os pagãos vivem, eu não quero viver como os ímpios. Eu quero viver em primeiro lugar buscando o Senhor. Eu não quero, Deus, que as preocupações do meu dia a dia ofusquem a visão da Tua glória. Eu não quero que as preocupações do meu dia a dia tirem o meu foco na eternidade. Me ajude a lembrar constantemente que a minha vida é mais do que o alimento que eu como, do que a roupa que eu visto, meu Deus. E que nessa manhã, Deus possa renovar no seu coração uma alegria nele, e que você possa descansar nele, descansar na providência divina, descansar no amor divino, descansar na soberania divina, e saber que Deus é rei, e que Ele cuida dos seus, e que Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Senhor Jesus, nós somos gratos por essa manhã, por esse privilégio enorme, meu Deus, de nós mais uma vez ter sido ministrados pela Tua palavra. E Deus, a nossa oração nesta manhã é que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, revelando, Pai, e acusando em nós os nossos ídolos. Pai, muitas vezes nós temos vivido ansiosos, preocupados e inquietos porque os nossos olhos estão olhando para a direção errada. Os nossos olhos, eles estão focando em dinheiro, eles estão focando em bens materiais, eles estão focando em coisas passageiras, meu Deus. E que nessa manhã, então, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, cativando novamente os nossos olhares para olhar para as realidades eternas, para olhar para o Senhor, para olhar para o seu reino, e para que assim, ao fazermos isso, nós possamos encontrar um lugar de descanso no Senhor, um lugar que vai ajudar a nossa mente, o nosso coração a entender que nós servimos a um Deus que é soberano, que nós servimos a um Deus que cuida dos seus, que nós servimos um Deus que está no trono e que reina sobre todas as coisas, e que, portanto, nós não precisamos nos preocupar, nós devemos lançar sobre Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que nós possamos nessa manhã repousar o nosso coração sobre o Senhor, e que nós possamos com um olhar de gratidão, Senhor, olhar para Ti, olhar para o Teu reino, olhar para a Tua justiça, e vivermos essa vida para a Sua honra e para a Sua glória. E que assim, Deus, o nosso coração se acalme, e que assim, Deus, nós possamos experimentar aquela dádiva, aquela bênção que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, que assim, quando nós colocarmos diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas súplicas com ações de graças, a paz de Deus, que está além de todo entendimento, guardará as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus. E assim, Deus, a nossa ansiedade, ela vai se esvaziar diante da presença gloriosa do Deus que nós servimos, porque nós estamos convictos, nós estamos firmes de que o Senhor cuida dos seus. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e somos gratos. Amém.